queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e é composto por 11 capítulos. Vamos começar hoje o capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Então está o espírito errante na erraticidade, no mundo corporal, e reencarna. É isso que vamos tratar no capítulo 7, o retorno à vida corporal. Teremos como subitens prelúdios do retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo, loucura, infância, simpatias e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Questões relativas ao processo de reencarnação, ao retorno à vida corporal. Vejamos então o primeiro subitem, prelúdios do retorno. Questão 330, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Resposta. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem, os espíritos que estão para reencarnar, que têm que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, não há um tempo determinado, depende de espírito para espírito, das necessidades reencarnatórias e das condições do espírito reencarnante, do espírito errante que vai reencarnar. Questão 330A, pergunta Kardec. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta dos espíritos, certamente assim é. Pronto. Questão 331. Se tivermos alguma questão, basta escrevermos no chat, eu respondo a todas as questões. E, inclusive, nós tivemos uma que respondemos hoje, uma companheira, que perguntou exatamente sobre se há um tempo pré-determinado para que o espírito volte a reencarnar. Não há. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Vou perguntar assim. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta dos espíritos, aos que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. E quando aqui a questão da punição, quem aplica essa punição é o próprio espírito, na medida em que se manteve afastado dos esclarecimentos que poderiam ajudá-lo neste momento. Nós temos todos os recursos para nos instruirmos. Agora, se vamos nos instruir, se vamos utilizar esses recursos para nos esclarecer, aí compete mesmo a escolha que faremos, né? Cada um de nós fará. Se nós ficamos na incerteza com relação à vida futura, isto é uma punição que nós mesmos nos infligimos, o que é uma coisa assim bastante fácil de se compreender, não é?
Então, existem espíritos que ignoram, portanto, que desconhecem esse sistema ainda. E, em pleno século XXI, aqui nós estamos no século XIX, mas no século XXI é certo que só se mantém ignorante quem quer, não é? Nossa, entende? Nós estamos falando aqui do nosso mundo ocidental, não é? Onde temos acesso à internet e a possibilidade mais ampla de esclarecimento. Sabemos que não é assim no mundo todo, infelizmente. Passemos para a questão 332, pergunta Allan Kardec. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Então, o espírito pode solicitar vir antes do que viria, se for um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo. Vejamos, pode pedir, não é? Pode antecipar solicitando por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Então, ele pedindo para vir antes, ele vai pedir, mas vai depender se isto vai ser acatado, se a sua solicitação lhe será permitida ou não. Né? Seus mentores assim decidirão. Agora, pode tentar evitar, retardar, recusar mesmo, mas tudo tem um preço, e é o que ele faz, não é? Eles esclarecem aqui. A reencarnação é um meio de progredirmos. Se negamos isso a nós mesmos, é claro que a nossa consciência não fica em paz, não é? Porque as leis de Deus estão em nós. Se nos negamos a ceder às suas leis, isso vai ter uma contrapartida na nossa paz, que falamos da lei do progresso. Precisamos progredir e a reencarnação é o caminho. Questão 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, então está lá na espiritualidade, como espírito errante, entre uma encarnação e outra, e se considera feliz aí. E não ambicionasse, olha que interessante, e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente seu estado? E aí é interessante, porque se ele se sente feliz, na medida em que ele vai contra a lei de Deus, ele vai continuar feliz? Vai continuar em paz? Difícil, não é? Resposta dos espíritos. Indefinidamente, não pode continuar na erraticidade indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir, foi o que falamos, né? Lei do progresso. Está em nós, na nossa consciência, gravada também juntamente com as demais leis de Deus. Todos têm que se elevar, todos nós temos que nos elevar. Esse é o destino de todos. E aqui ele usa a palavra destino como algo que envolve essa fatalidade. Estamos fatalmente submetidos às leis de Deus. Então, fatalmente, teremos que reencarnar. Então, não adianta, não podemos ficar na erraticidade de forma indefinida. Lembrando aqui, o espírito Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, ao final do livro, todos os seus da história, não é?
história recebida pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ao final da história, ele conta que todos os seus colegas suicidas, como ele, com os quais ele compartilhou a enfermaria, quando vieram do Vale dos Suicidas, todos já haviam reencarnado, menos ele. E então ele diz que ele estava extremamente exitoso, ele ficou 40 anos para reencarnar. E ele passava pelos corredores, passava pelos mentores, não é? Com a cabeça baixa, porque ele sabia que tinha que reencarnar. Então ele já estava assim, extremamente constrangido por estar adiando, porque, vamos lembrar, era um espírito que havia se suicidado e, na sua última encarnação, estava com medo, como claro, todos os espíritos que cometeram suicídio e têm que reencarnar para reparar esta falta, este crime para consigo mesmo, o maior temor é voltar a reincidir. Então ele ficou 40 anos para conseguir coragem suficiente para reencarnar. Então ele conta que ele passava pelos mentores de cabeça baixa, extremamente constrangido de ter que encará-los. Na verdade, ele sabia que tinha que ir e estava desencorajado, mas por fim lá se encorajou e retornou. Excelente livro, mas às vezes o início é muito difícil para muitos devido ao conteúdo da narrativa que conta os sofrimentos dos suicidas no Vale do Suicida, não é? Então, se formos ler, vamos optar para ler durante o dia, para não ficarmos assim impressionados. Muitas vezes são pessoas que têm uma atração muito grande por este conteúdo. Quem nunca não tenha passado por essa experiência. Então, por que você diz para não evitar ler à noite? Porque à noite dormimos. Podemos dormir na metade no meio de um parágrafo mais pesado e a nossa mente estar ali presa naquele conteúdo. Portanto, vamos evitar isto, não é? Vamos evitar dar trabalho aos amigos espirituais ficarem tomando conta de nós quando dormimos, não é? Para não irmos para lugares que não devemos ir. Muito bem, nós estamos a 333. Vamos a 334. A união da alma com esse ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela retomará? Resposta dos espíritos. O espírito é sempre designado previamente. Escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. Então, não é nada fortuito ou por acaso. Então, aquele espírito vai reencarnar naquele corpo, porque aquele corpo lhe oferece as necessidades reencarnatórias que organicamente ele precisa para aquela encarnação. Ok? E claro que Deus nunca é pego de surpresa. A providência divina está sempre muito bem preparada para qualquer coisa que tenha a ver conosco. Muito bem, vamos ficar aqui na 334 hoje, amanhã damos continuidade. Então, projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos, voltamos amanhã. Muita paz a todos.